Nos primeiros meses de 2022, eu li alguns livros bem diferentes, alguns livros bons e outros bem ruins. E o vídeo de hoje é para comentar com vocês sobre o que eu andei lendo e fazendo durante esse início do ano. Oi pessoal, meu nome é Daniel Dornelas e hoje é um dia muito especial para mim porque eu estou retornando para algo que eu gosto muito de fazer, que é gravar conteúdo aqui para o YouTube. Eu fiquei alguns meses afastado sem liberar vídeos aqui para vocês, porque eu estava em um processo de adaptação. Adaptação porque as minhas aulas voltaram a ser presenciais. É importante lembrar que desde que eu entrei no ensino superior, na graduação, lá em fisioterapia, depois em medicina, a gente estava em um sistema remoto, apenas aulas práticas presenciais, e agora tudo voltou para como devia ter sido desde o início, né? E, gente, é muita coisa. A rotina do terceiro período da faculdade é bem intensa, a gente tem praticamente 40 horas semanais de aulas, então você tem esses compromissos e fica muito tempo fora de casa, e aí tem que estudar para as provas. Minhas provas são todas as segundas-feiras, então eu praticamente não tenho final de semana, porque eu estou sempre preocupado em estudar para uma prova e quando ela termina eu tenho que pensar na outra. Mas faz parte, né? E a gente gosta dessa coisa muito louca que é a rotina de estudante de medicina. E seguimos a vida. Acontece que durante esse tempo eu consegui sim manter o hábito da leitura, continuar lendo sempre, todos os dias, nem sempre livros literários, os livros da faculdade que eu preciso de ler para dar conta das disciplinas, às vezes tomam uma grande parte do meu tempo, como tem que ser, né? Então, às vezes, ao invés de continuar lendo o Itamar Vieira Júnior, eu tenho que ler ainda Constanzo ou o Machado de Neuroanatomia, por exemplo. Então, essa tem sido a minha rotina e vida que segue. Eu li principalmente os livros que foram adotados pelo meu clube do livro. E se você quer ler comigo, é só fazer a sua inscrição no clube. O link está aqui na descrição, tenho certeza que você vai amar. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque eu tô de volta, tem muito conteúdo já gravado aqui no canal e tem muita coisa boa vindo por aí. Então se inscreve e ativa as notificações. Eu comecei o mês de fevereiro lendo com os membros do clube 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E era um livro que eu tinha muita vontade de ler, mas tinha medo, porque é um livro bem extenso, é um calhamaço, é um livro grande. E por ser um livro clássico, antigo, eu ficava com certo receio. Falava, será que eu vou gostar mesmo ou não? E então, quando o livro foi escolhido pelos membros do clube, a gente queria ler algum livro que fosse escrito por um autor da América Latina. Eu me surpreendi mesmo, porque foi uma leitura muito gostosa. É verdade que o Gabriel tem uma escrita muito poética e que às vezes é cansativa, que você vai ter que ler o parágrafo mais de uma vez para conseguir entender exatamente o que ele quis dizer. E por se tratar de uma história que tem o realismo mágico do Gabriel, do Gabo, você às vezes vai ficar um pouco perdido entre o que é realidade e o que não é. Mas deixa eu te contar um pouquinho dessa história. Ela vai trazer pra gente a vida do José Arcádio Buendia, que chega às terras de Macondo e funda, né, esse povoado que vai evoluindo. Então, ao longo do tempo, você vai acompanhar o desenvolvimento desse personagem, da sua família, e também o desenvolvimento de Macondo. O José Arcádio, ele é um homem peculiar, porque ele tem toda uma coisa de querer ser um inventor ou alguém capaz de descobrir algumas coisas, e nisso tudo você vai ter do contexto dele com a família. Ele é casado com a Úrsula. A Úrsula, em alguns momentos, para mim, ela é a verdadeira protagonista dessa história, que é a esposa dele. E, gente,
é incrível ver como o Gabo foi genial ao desenvolver essa história. É um livro já muito conhecido, que nunca foi adaptado, mas que provavelmente deve ganhar uma adaptação agora pela Netflix. E que é sensacional, só lendo mesmo para poder explicar tudo aquilo que você vai sentir durante a leitura. Você vai lidar com coisas muito íntimas do ser humano, coisas que às vezes a gente evita falar, coisas que estão presentes na nossa vida e que a gente nem sempre se dá conta, coisas voltadas para a sobrevivência humana também. É realmente uma miscelânea de coisas, sabe? É realmente a reunião de muitas coisas que envolve os seres humanos. E eu amei fazer a leitura, foi uma leitura assim fantástica para o clube, porque em janeiro a gente tinha lido. Foi uma leitura fantástica para o clube, porque em janeiro a gente havia lido um livro de grande sucesso, que foi Tudo é Rio, da Carla Madeira, mas que não agradou em nada aos membros do clube, que gerou sim uma discussão muito forte, mas que não foi exatamente uma leitura prazerosa. E 100 Anos de Solidão veio para fazer tudo ser diferente e mudar o nosso jeito ali de lidar com a dinâmica do clube, porque foi uma leitura prazerosa e uma leitura que gerou uma discussão muito boa. Inclusive, se você quiser um vídeo só sobre 100 Anos de Solidão, comenta aqui embaixo, porque eu posso gravar. Logo após a leitura de 100 Anos de Solidão, em março, eu li Corpos Secos, que foi um livro escrito por 4 autores nacionais. O livro ele tinha uma proposta de fazer acontecer uma distopia aqui no Brasil. E uma distopia que envolve zumbis, que envolve toda uma luta também pela sobrevivência em um contexto bem preocupante, porque ele foi publicado ali bem no iniciozinho da pandemia. Em Corpos Secos a gente vai conhecer a história de alguns personagens, entre eles o Matheus. O Matheus é um homem gay, jovem, que ali, logo no início de toda aquela situação, percebe que está infectado pelo vírus que faz os corpos secos existirem, e eu vou explicar o que são os corpos secos, mas que não apresenta os sintomas e que não transmite aquilo para as próximas pessoas. A doença do corpo seco, dentro da história, trata-se de um vírus que às vezes fica subentendido que é um fungo, ficou uma coisa ali meio confusa dentro da história, mas que ao infectar uma pessoa, ela se torna uma espécie de zumbi. Então você vai ter contato ali com esses corpos secos fazendo coisas muito loucas, muito, muito, muito estranhas. Como, por exemplo, um pai infectado que mata a mãe e o filho, no caso a esposa e o filho dele. Então, ler isso é estranho, às vezes você fica assim, gente, mas ele é o pai. E aí você lembra que ele é meio que um zumbi, então não tem uma racionalidade ali por trás. Mas o Matheus, ele vai trazer pra gente o seu contexto ali dentro de um quartel. Ele está isolado do resto do mundo, enquanto tudo vai acontecendo, a pandemia ali a epidemia, aliás, vai se espalhando pelo Brasil, e existem apenas alguns lugares que são seguros, né? Então ele está com os militares e o objetivo dos militares é levar o Matheus em segurança, porque ele é a esperança para uma vacina, um soro, algo que possa salvar as outras pessoas, para algumas das capitais que são ilhas, né? Como por exemplo Vitória, que é uma ilha. Eles vão entrar nessa luta aí de salvar o Matheus e muita coisa vai acontecer. Você vai ter contato com outros personagens como o Murilo, que é uma criança, e vai narrar o ponto de vista dele.
Acontece que esse livro foi escrito por 4 autores e é um romance, não é um livro de contos. Então, essas histórias e esses personagens são integrados. É bacana ver isso, assim, como é possível, sim, se escrever um livro a 8 mãos, mas não deu tão certo. O livro termina com um ar de não entendi nada, esse negócio ficou em aberto, cadê o final dessa história que eu esperava, foi frustrante. Então não foi uma leitura tão boa e gerou uma grande discussão. Foi muito bom falar sobre o livro, porque ele levanta questões importantes como o uso indiscriminado de agrotóxicos, inclusive relações voltadas à violência sexual. Então, é sim uma leitura interessante, uma leitura que faz a gente refletir sobre o contexto social, que faz a gente refletir sobre a questão de saúde, sobre o que a gente vem comendo principalmente. É bom se ler isso, porque a epidemia ali, ela é causada por conta do uso de agrotóxicos e da alimentação, né, da ingesta desses alimentos que são produzidos com mais agrotóxico que água, às vezes. E é assustador pensar que, por esse lado, a gente não está tão longe da história de Corpos Secos. Eu dei uma notinha 2 para Corpos Secos, porque não foi uma leitura maravilhosa, mas também não foi uma leitura tão ruim a ponto de eu querer abandonar. Outro livro que eu li e que eu realmente amei, de verdade, assim como 100 Anos de Solidão, foi Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Tanta gente já leu Torturado, tanta gente fala sobre ele aqui na internet, mas eu preciso de comentar com vocês que a escrita do Itamar foi uma coisa assim incrível para eu ler agora nesses primeiros meses, porque eu fui lendo o livro aos pouquinhos e eu simplesmente amei, sabe? Não tem um outro jeito. Eu me arrepio de contar o que eu senti durante essa leitura, porque só para contextualizar vocês, logo no iniciozinho do livro, a gente vai ter ali a jornada de 2 irmãs e essas irmãs, Belonísia e Bibiana, em algum momento elas encontram uma faca grande ali que ficava em uma mala escondida pela avó delas. E essas meninas, ao verem essa faca, uma faca que brilhava, uma faca muito bonita, uma delas decide colocar a faca na boca e quando ela coloca a faca, a outra irmã puxa. E ao puxar a faca, é claro que acontece algo grave, que foi o corte da língua, que vai marcar toda essa história. Essa personagem vai se tornar uma pessoa com deficiência, uma deficiência adquirida, então ela não vai conseguir falar. Mas, logo nessa cena do corte, o Itamar descreve com uma proeza, uma coisa assim tão diferente, que eu consegui sentir o gosto do metal na boca, sabe? A textura do sangue escorrendo na boca, o gosto do ferro, sabe? É estranho falar isso, mas é ao mesmo tempo muito legal, porque é aquilo que a leitura tem o poder de promover e que às vezes a gente até deixa de sentir em determinados livros. E quando você acha um livro bom de verdade, você sente isso. Porque a leitura não é uma atividade passiva, muito pelo contrário, a leitura é ativa, ela tem esse poder de despertar diversas sensações, sabe? Não é só imaginação. E foi muito bom ler, eu recomendo muito, para que vocês possam conhecer essa jornada dessas irmãs, da Belonísia e da Bibiana, para que vocês tenham contato ali com luta anticapacitista, com luta contra trabalho escravo. É um livro genial, eu daria 5 estrelas, mais coraçãozinhos, favoritado para a vida. E eu vou gravar um vídeo específico para comentar todo o contexto de coisas sociais que eu acho importante de levantar a partir de Torturado. E a gente se encontra em breve para falar sobre esse livro. E atualmente eu estou relendo Pacientes que Curam, da Júlia Rocha. Foi o livro escolhido para o mês de abril do meu clube. A proposta era ler um livro de crônicas e os próprios membros escolheram Pacientes que Curam e eu fiquei super feliz porque é um dos meus livros favoritos da vida.
Pacientes que Curam vai trazer ali várias crônicas da Júlia, que é médica de família e comunidade, que trabalhou por vários anos no SUS e traz histórias reais de pacientes que realmente curaram a Júlia. Então é uma leitura muito boa, uma leitura para te dar esperança, não só esperança para levar a sua vida para frente, mas também uma esperança para o Brasil. Lembrando que esse ano é ano de eleição, se você não tirou seu título, se você ainda não está em dia com a Justiça Eleitoral, faça aí a sua parte, porque a gente espera coisas melhores e dias melhores para o nosso país. E também é um livro que vai te dar esperança para o SUS, sabe? É um livro que vai te mostrar o quanto o SUS é importante, o quanto a gente precisa de investir e de fortalecer esse sistema. Bom, essas foram as minhas leituras recentes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quiser comprar algum desses livros que eu citei, ou até mesmo outros títulos, compra com o link que está aqui na descrição. É muito importante esse seu apoio, porque você permite que eu receba uma pequena comissão de alguma dessas lojas, seja da Amazon, do grupo das Americanas, e você não paga nada mais por isso. Então é importante para mim, me ajuda a continuar produzindo conteúdo. Lembrando que uma ótima forma de me ajudar sem gastar nenhum centavo é se inscrevendo e ativando as notificações aqui no canal. Se você quiser participar do meu clube, fica aqui o convite, o link também está na descrição. A gente se vê na semana que vem. Até a próxima. Beijo. Tchau.